Muito bem, Jesus te ama. Eu sou Marcelo Mariano, da comunidade Obra de Maria, e é um desafio e ao mesmo tempo um prazer estar junto com vocês aqui do EJC Macaxeira. Aceitei com muita alegria esse convite de poder estar junto nesse retiro, nesse momento para os jovens, sobretudo para os homens, e minha felicidade é ainda maior por conta do tema. Eu vou explicar para você durante esse momento que nós vamos passar juntos, que falar para a juventude, falar para os homens de uma maneira especial tem sido a minha grande missão, a minha grande vocação dentro da minha vocação. Isso mesmo, minha vocação dentro da minha vocação. Se você não conhece, a comunidade Obra de Maria é uma comunidade missionária, e com 18 anos eu deixei tudo para poder viver nessa comunidade, viver pregando o Evangelho, na verdade vivendo o Evangelho nessa comunidade, e graças a Deus eis-me aqui perseverando cada dia mais. E dentro dessa vocação como Obra de Maria eu descobri que o meu bloqueio, preste atenção, aquilo que me bloqueava, aquilo que eu tinha dificuldade, se tornou o grande motivo, o grande propósito da minha vida, que é falar para você que é homem, para você que está na luta, para você que está na busca. E você vai perceber que esse momento que nós vamos passar juntos vai servir de grande edificação para a minha vida e para a sua vida também, ok? Como na nossa comunidade a gente começa tudo com oração, eu quero iniciar esse momento de pregação e testemunho. Nós vamos fazer isso. Eu vou falar um pouco sobre a palavra de Deus com você e depois eu vou contar um pouco. Na verdade, vamos ver o que é que vai dar, né? Eu planejei aqui, preparei algo bem legal para você, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar aberto ao que o Espírito Santo vai soprar em nós. Eu também tenho um desafio, que é poder prender a sua atenção, entre aspas, aqui na telinha. Eu estou com um bebê recém-nascido agora, tá com poucas semanas de vida, e tem sido um desafio a cada dia, por isso que eu não pude estar ao vivo junto com vocês. Espero que esteja sendo maravilhoso, ok? Então eu quero que você nesse momento agora peça a graça, a força do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre a sua vida. Eu não sei se você já teve algum momento de oração, não sei como é que está sendo o seu dia, como é que está sendo esse retiro para você. Mas independente se você já pediu esse Espírito Santo ou se você ainda não pediu, Ele está conosco, Ele quer permanecer conosco a cada minuto, a cada segundo. Por isso eu convido você a, junto comigo, colocar o seu coração, unirmos o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei lá no meio deles. O próprio Jesus diz: eis que estou convosco até os confins do universo. Então nós queremos que Jesus está aqui no meio de nós. Ele realmente vai conduzindo todo esse momento. E vamos pedir, vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Vem Espírito Santo dar força, vem Espírito Santo fazer morada em nós nesse momento. Que a semente, que a tua palavra possa cair na terra fértil, que é o nosso coração. Que a tua semente, Senhor, não seja roubada pelos ladrões, que a tua semente não seja sufocada pelos espinhos, e que a tua semente, Senhor, não crie raízes, ela não seja rasa por ter caído nas pedras, mas que nesse momento a tua presença possa sensibilizar o nosso coração, possa acalmar os ânimos, acalmar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, a nossa expectativa. Arranca todo o coração ocioso, toda a vida ociosa, toda a vida tediosa nesse momento. Vem Espírito Santo de Deus e faz com que nós possamos encontrar verdadeiramente com o nosso propósito como homens de Deus, homens criados à imagem e semelhança de Deus. Nós queremos viver nesse momento, nesse instante, mesmo que seja através de uma tela, através da internet, nós queremos viver aquilo que está lá em Gênesis. Nós fomos criados à tua imagem e semelhança. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo e nos enche, nos fortalece, nos guia nesse momento, Senhor, para que nenhuma das almas possa se perder. Jesus, tu dissesses ao Pai que nenhuma deles se perca. Nós também queremos dizer nesse momento que todas essas almas, todos esses jovens que o Senhor colocar nas nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade, sobre toda a coordenação da EJC, todos aqueles que estão envolvidos por trás, todos aqueles que estão lutando dia após dia para que aconteça esse EJC, eu quero te pedir que nenhum deles se perca, Senhor, que muito pelo contrário, que eles possam encontrar o seu chamado, que eles possam sentir no coração o desejo de ser cada vez mais
de Deus, ser cada vez mais servo teu, Senhor. Vem, Divino Espírito Santo, e faz morada em nosso coração. É isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos pela intercessão da Virgem Maria. Vai pedindo agora nesse momento que Nossa Senhora possa tomar conta de você, que Nossa Senhora possa interceder por você nesse instante. Vai pedindo, intercede por mim, Virgem Maria, intercede por mim, Mãe Santíssima, intercede por mim para que a Senhora possa passar na frente daquilo que muitas vezes eu quero me desviar para a esquerda, para a direita, para todos os lados. Mas prende a minha atenção agora no olhar de Jesus, naquilo que Deus tem para falar para mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa na frente. Eu quero que você preste bastante atenção agora nas coisas que eu vou falar, porque eu tenho certeza que você vai se identificar em alguma delas durante na sua história de vida, na sua trajetória. E ao mesmo tempo eu quero que você preste atenção na minha vida, sim, na minha vida, porque eu tinha tudo para dar errado e pela graça de Deus, hoje eu sou pai, sou missionário, hoje eu tenho 3 filhos, sou casado e enfim, tudo aquilo que era ruim, todo aquele caminho ruim que era para trilhar, Deus me deu a graça de trilhar o caminho dele. Grava na sua mente a primeira palavra. Algumas palavras eu vou citar aqui nesse nosso momento e você vai anotando essa palavra. A primeira palavra que eu quero que você anote é a palavra caminho, tá? Anota, caminho. Ou você pode anotar uma palavra que sintetiza melhor, que define melhor, é a palavra trilha. Ok? A palavra se chama, a palavra da vez pode ser essa, trilha ou caminho. Fechado? Ok? Vamos lá. Eu quero que você, nesse momento agora, se você estiver com a sua Bíblia, vou pegar a minha aqui, você vai abrir no livro de Gênesis. Você vai abrir no livro de Gênesis e com certeza você já conhece o que está escrito no livro do Gênesis, que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o céu, Deus criou a terra, que Deus criou os animais, que Deus criou os peixes, aquilo que está, enfim, Deus criou o sol, Deus criou a lua, enfim, Deus criou todas as coisas, tá? Só que eu quero que você venha agora para o versículo 26 do capítulo 1 e nesse versículo a gente vai ficar apenas em Gênesis e nesse versículo eu quero destrinchar tudo o que nós temos para falar nesses poucos minutos que nós temos. Olha só, a palavra de Deus diz assim no capítulo 26: Deus disse, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais silvestres e todos os animais que se movem pelo chão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um pouquinho mais à frente, o versículo 27 diz assim: Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Se você for ler um pouquinho antes, no versículos anteriores, logo no início, no princípio mesmo, no princípio de tudo, você vai ver que Deus ele cria tudo pelo verbo, pela palavra. Ele diz, faça-se, faça-se, faça-se. E isso eu achei fantástico, minha esposa partilhou comigo esses dias e eu quero iniciar partilhando isso com você. Deus ele faz tudo pela palavra. Faça-se um luzeiro no céu para que ilumine a noite, faça-se um luzeiro no céu para que ilumine o dia, e você vai ver que Deus faz tudo pela palavra. Quando chega no versículo 26, a palavra de Deus ela diz que ele muda, ele coloca no plural. Em vez de dizer assim, faça-se, ele diz façamos. E tem toda uma diferença quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele se coloca nesse momento, ele se coloca em ação. Deus agora se coloca em ação para que expressar para mim e para você de que ele teve uma participação, digamos assim, mais do que ativa. Ele teve as próprias mãos dele. Tem uma música de um cantor chamado Felipe Valente, se eu não me engano, que a música diz assim: empoeirou suas mãos e seus pés, foi cortante o amor que teve por mim. Ou seja, ele colocou as suas mãos para nos fazer, para que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Então, a partir do momento que Deus ele nos cria, você já percebe que aí nós somos diferentes, porque ele cria tudo pela palavra. E quando chega em nós, seres humanos, ele diz façamos, olha, vamos fazer, nós aqui, a Trindade Santa, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a primeira coisa que você coloca na sua cabeça agora é o seguinte: você é a imagem e semelhança
de Deus. Não aceite nada, absolutamente nada, que não seja isso em relação à sua identidade. Quando você olhar no espelho, não aceite nenhuma outra definição que não seja: eu sou a imagem e semelhança de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Então, nós somos a imagem de Deus aqui na Terra, como seres humanos, e o sopro de Deus, olha, a palavra depois vai dizer que Deus, ele sopra, tá? Ele sopra. E o que é esse sopro de Deus? É para dizer para mim e para você que nós temos uma natureza espiritual. O que mais acontece hoje em dia é dizer para mim e para você como homens de que nós precisamos aproveitar a vida ao máximo, que depois que a gente fechar os olhos a gente não vai ver mais nada e acabou. Ou seja, vamos comer, vamos beber, vamos fazer o que tem que fazer na telha, porque depois que acabar isso aqui, meu amigo, já era. Então, nesse livro de Gênesis ele já vem quebrar isso, porque o sopro de Deus ele explica para mim e para você que nós somos seres espirituais também. A nossa pátria não é aqui na terra, nós estamos aqui de passagem, tá? Nós somos especiais para Deus. O que Deus expressa no ser humano é a própria imagem dele. E aí, a partir daí, sabendo a sua identidade, entendendo a sua identidade, quero que você vá refletindo, vá pensando aí, Deus ele começa a nos dar algumas dicas. Depois ele vai criar a mulher e tudo mais. E eu quero que você entenda o seguinte: como nós somos a expressão de Deus aqui na Terra, o homem ele é a expressão da força de Deus e a mulher ele é a expressão da beleza de Deus. Eu partilhava isso agora há pouco, essa semana, numa formação que teve aqui na comunidade. Eu partilhava isso por áudio para o meu irmão, dizia o seguinte: que Deus expressou a sua força no homem. Se você olhar para um homem, você vê a força de Deus. Se você vai olhar para a mulher, você vê a beleza de Deus. Mas não é beleza somente de delicadeza, aquela coisa frágil, não, é totalmente diferente. E aí a gente precisaria entrar muito mais fundo. Mas eu estou dando essa introdução para dizer para você que é o seguinte: você tem uma identidade, tá? A segunda palavra, caminho, agora identidade. Você tem uma identidade, você tem uma imagem para, como é que eu posso dizer, espelhar, uma imagem para espelhar. Eu e você, nós temos a identidade, e aí nós temos outra coisa que é muito importante, que é o seguinte: nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós temos um papel para desempenhar, ok? Não pense você que Deus simplesmente foi escolhendo uma família ali, e aí entra um pouco do meu testemunho que eu vou contar para vocês, que Deus escolheu uma família, outra, olha, vamos ver se dá certo ali, e aí joga você lá dentro e você vai ver se dá certo ou não. Não foi bem assim que aconteceu, e isso eu acho fantástico de Deus. Eu tenho absoluta certeza de que você tem um papel fundamental dentro da sua família. Você tem um papel fundamental dentro da sua família. Quando Deus te enviou para a sua família, quando Deus te trouxe, ou seja, você tem uma identidade, você tem um espelho, você tem o seu pai do céu, ou seja, Deus é o seu pai, então é filho de peixe, peixinho né? Então você tem todas as características de Deus para você ser aquilo, para você tocar o terror aqui na terra, de uma maneira positiva, é claro. Mas o que acontece? Aí é que entra o BO, aí é que entra a dificuldade. É o seguinte: se nós temos uma identidade, se nós temos uma referência, um espelho, se nós temos uma natureza de amor, se nós viemos de Deus, embora o homem tenha pecado, mas nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus, por que nós não conseguimos expressar e viver isso aqui na Terra? Digamos que o que é que aconteceu? Não sei se você, claro que você você tem seu celular, você deve ter seu computador, e tem aquele momento que dá tilt, tem aquele momento que dá pau, trava tudo, entra um monte de vírus e você tem que formatar o bichinho, senão o bichinho não funciona, né? É mais ou menos isso que acontece. Quando Deus te colocou aqui na terra, quando Deus te mandou como um homem, preste atenção, e isso é muito sério. Quando Deus te mandou para a terra, quando Deus te mandou como um homem aqui para a terra, aconteceu uma série de coisas que foram consequência de outra série de coisas que fez com que você acabasse esquecendo, ou pelo menos não enxergando a sua missão, o seu papel, o seu propósito dentro da sua família e com a sua própria vida. Eu vou explicar com o meu testemunho toda essa parafernália que eu estou dizendo para você. Talvez você não esteja entendendo nada, mas vai clareando a sua mente, relaxa um pouquinho, porque eu vou conseguir chegar no seu coração, fazer você entender.
explicar para você o seguinte, e a história vai um pouquinho longa, né? Entre aspas, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Quando eu sou filho de mãe solteira, né? Minha mãe trabalhou pra caramba na cozinha dos outros para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ser alguém na vida. E filho de mãe solteira é o seguinte: quando minha mãe ficou grávida, meu pai simplesmente não me assumiu. Então eu não tive a presença paterna, não tive um pai que pudesse me orientar, não tive aquela família, entre aspas, perfeita. E aí eu digo pra você, não existe família perfeita, existe a sua família, tá? E voltando, quando meu pai simplesmente me criou, e aí minha mãe na luta, na guerra, minha mãe do interior, e enfim, eu fui crescendo. Só que o que é que acontece? Eu fui crescendo com uma dúvida muito grande, misturada com raiva, misturada com um sentimento de pena, misturado com um monte de coisa, e que acabou me trazendo uma série de consequências, digamos assim, negativas, porque hoje eu percebo que eu perdi muito tempo com isso, tá? Para umas pessoas não é nada, mas para mim, na minha vida, e se você não teve a presença paterna, eu sei o que você está vivendo, ou o que você pelo menos viveu, e você sabe agora o que eu estou falando. Eu nunca entendi o motivo pelo qual meu pai não tinha me criado. Eu ficava perguntando e eu chorava, e eu me calava, e eu me retraía, eu me escondia, e enfim, era uma série de sentimentos que não me deixava viver a minha vida do jeito que eu queria. A única coisa que eu queria era ser feliz, tranquilo, 2x8, sossegado. Mas esse sentimento me corroía, eu ia crescendo, eu via as coisas acontecerem ao meu redor, eu não sabia explicar, e aquilo que a gente não sabe explicar incomoda muito a gente. E então eu comecei a entrar realmente nesse como é que eu posso dizer, nesse mundo que há dentro de nós, tá? Quando a gente se retrai, eu não sei se eu acho que o pior quando você se retrai do que quando você explode e você faz alguma coisa, digamos assim, externa, né? E eu me fechei muito, me fechei pra caramba, não tinha presença ali, porque uma coisa que eu aprendi, e eu quero deixar depois no final desse vídeo, eu vou dar a dica do livro que vai salvar a sua vida, tá? Eu sei, claro, a Bíblia, a palavra de Deus é o que nós temos, tá? Mas eu estou falando de livro em termos de conhecimento, em termos de você ler um outro tipo de livro. É um livro que vai meio que mudar da água pro vinho a sua vida. No final do vídeo eu vou dizer pra você, tá? Que uma coisa que eu aprendi é que a masculinidade, tá? E a gente entra no tema propriamente dito agora. A masculinidade, ela é concedida. Grava essa palavra. A masculinidade, ela é concedida. Alguém te concede a masculinidade, ou seja, alguém te ensina o que é a masculinidade. Alguém diz pra você como é que é a parada, como é que as coisas devem acontecer. Você que tem o seu pai por perto, você sabe que é o que eu estou falando. O seu pai diz assim: olha, meu filho, é assim que você vai fazer, e você cresce dizendo que é assim que você vai fazer. Ou pelo menos a referência paterna, a referência de homem que você tem perto de você é a referência que você vai seguir. Porque a gente não nasce tendo um manual com instintos assim, não, eu vou ser assim, assim, assim é que se comporta um homem, tá? Diferente da mulher. A mulher, quando nasce, até a própria biologia dela, quando ela, por exemplo, ninguém ensina pra mulher que ela tem que dar de mamar. Na hora que o menino chora, ela coloca ali pra amamentar e pronto, acabou-se. Até que ela pode sofrer um pouco, saber como, mas é um instinto. Ninguém diz pra mulher, diz assim, olha, seja mulher, mas diz pro homem, seja homem. E até mesmo no livro, na própria palavra de Deus, e essa passagem é muito fantástica, que é o seguinte: Davi, ele está prestes a ir para a eternidade, prestes a morrer, o rei Davi. E aí o seu filho Salomão, ele chama o seu filho para dizer as últimas palavras, digamos assim. E eu pergunto para você, o que é que você diria para o seu filho quando você estivesse morrendo? Eu fico pensando, o que é que eu diria para o meu filho, o que é que eu vou dizer para o meu filho quando eu tivesse a oportunidade de conversar com ele antes de ir para a eternidade. Davi, ele escolheu dizer umas palavras que ecoam até hoje, que ele diz o seguinte: ser corajoso, porta-te como um homem. Olha que palavra forte. Davi poderia dizer muitas coisas. Olha, meu filho, governa com isso, governa com sabedoria, olha, cuida da sua família, faça isso, faça aquilo. Mas ele diz assim, olha, chama Salomão, diz assim, olha, ser corajoso, porta-te como um homem. Porta-te como um homem. Ou seja, seja homem. Seja homem. Não sei se você já ouviu falar, dizer assim, olha, tu é um homem ou um rato, né? Se você já viu as pregações do Padre Paulo Ricardo, ele fala muito sobre isso. E muitas coisas eu estou trazendo essa pregação dele também, dessa formação, na verdade.
E aí, esse caminho da masculinidade eu não tive, e eu descobri justamente isso. Eu descobri que eu não tive essa iniciação masculina. A gente vive num tempo hoje em que os homens eles não são iniciados e muito menos acabados. Existe um caminho que você entra para viver a sua masculinidade, e nesse caminho da masculinidade, quando você entra nesse caminho, você, a própria luz de Deus vai te dizendo como é que é a parada, como é que funciona o beabá das coisas, ok? Porém, isso deve ser passado de pai para filho, tá? E aí lembra que eu falei antes, a gente tem a nossa identidade, a gente tem um plano que Deus colocou no nosso coração para que nós venhamos aqui na terra, para que nós possamos governar. Eu quero que você grave 2 palavras, governar e prover, e eu vou acrescentar mais 2, governar e prover. Quando a humanidade cai, através de Eva, através de Adão também, que ele tem culpa na parada, quando a humanidade cai, o que é que acontece? Deus, ele diz para a mulher, olha, teu ventre, você vai ter filhos com dores de parto, e ele volta para o homem e diz assim, olha, você vai comer do pão, você vai comer o pão com o suor do teu trabalho. Você vai trazer o alimento para casa. Você vai ter que trabalhar para alimentar a sua família. Isso se chama providência. Você vai ter que prover as coisas agora. Porque antes no jardim era tudo livre, era tudo... Olha, eu vou pegar, posso pegar aqui, você pode pegar de todos os frutos que você puder. Você só não pode pegar do meio. Você não pode pegar aquela da árvore da vida. Aí o cara vai, a mulher vai e pega, o homem, enfim, e pega no fruto proibido. Então, isso se chama providência. Existe no nosso DNA esse instinto de prover. Era coisa que eu não tinha bem, eu não sabia o que era prover, eu não tinha essa necessidade de prover, tá? Se você for olhar um exemplo, a maioria dos homens antigamente são homens que trabalhavam e dão alimento. Vocês não podem ser 8 nem 80, né? Trabalhava, colocava o alimento dentro de casa e pronto, acabou-se, não é assim. E outra palavrinha que eu disse para você voltando é a palavra governo. Antes um pouco disso, Deus ele diz para a mulher, olha, você vai ficar sob o domínio do homem. E aí você percebe, e outra coisa, e aí você percebe quando Deus ele vai tomar satisfação. Quem comeu a maçã, ele pergunta para quem? Para o homem, porque ele é que tem que estar de olho na parada, ele é que tem que estar governando ali, ele é que era o cabeça, né, das coisas que aconteceram. Então governo e providência é algo que está intrínseco em cada um de nós, coisas que eu não tive, coisa que eu não sabia, coisa que ninguém me ensinou, coisa que ninguém me disse. Então eu sofri pra caramba para poder descobrir isso, todas essas coisas, ok? O que é que eu quero dizer com tudo isso, Marcelo? Eu vou chegar lá ainda. Muitas coisas do que você vive, muitas referências de masculinidade que você tem, talvez não seja o caminho correto, o caminho, a trilha que Deus preparou para você. A trilha que Deus preparou para você. A luz da palavra de Deus, a luz de Deus. Aquele que tenta ser homem fora de Deus, ele com certeza está indo por um caminho que não é meio o caminho que deveria ser. Ok? Então vamos continuar. E foi quando eu encontrei o caminho, né? Quando eu realmente, Deus ele teve misericórdia de mim e me colocou de volta no caminho, que foi quando eu tive uma experiência com o batismo no Espírito Santo num grupo de oração em Camaragibe. E esse batismo no Espírito Santo mudou tanto a minha vida, porque naquela noite em que eu tive uma experiência com Deus, eu fui batizado no Espírito e eu ouvi, senti e vivi Deus dizendo para mim que me amava e que estava sempre do meu lado. Cara, quando eu ouvi isso, minha cabeça ferveu, meu coração explodiu e tudo começou a fazer sentido ali. Então toda a ausência que eu sentia do meu pai, toda a falta que eu sentia dele, toda a orientação, todo o amparo que eu tinha, que eu queria ter quando nos momentos de dificuldade, eu senti tudo aquilo ali. Deus dizendo para mim, olha, eu estou aqui com você, eu estou presente aqui com você. Todas as frases que eu não ouvi do meu pai, inclusive eu estou finalizando um livro digital que se chama O que todo filho deveria ouvir de seus pais. Provavelmente vai ser 7 frases que todo filho deveria ouvir de seus pais. Essa frase, eu estou aqui, me fazia muita falta, cara. Me fazia muita falta. E quando eu tive a experiência com Deus ali, eu descobri que Ele realmente estava presente na minha vida. E o que é que acontece? Eu descobri uma coisa fantástica, que Deus, que é a fonte maior, Ele confia a pessoa do homem, a pessoa do chefe de família, as instruções dele para os seus filhos. Então imagina só, Deus, ele que é a fonte de todo bem, de toda graça, ele confia ao homem, confia à mulher também, a criação dos seus filhos, para que o homem e a mulher possam dizer para aquele menino qual é o caminho que ele deve trilhar, que ele deve governar, que ele deve prover, que ele deve servir. Olha, ele deve servir
e que ele deve amar. Grava essas 4 palavras para mim: amar, proteger, servir e prover. Amar, proteger, servir e prover. Então, quando não acontece isso, o que a gente faz? Quando o pai, que deveria dizer para o filho qual era o caminho que ele deveria trilhar, à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, ser um homem que ama, ser um homem que serve a sua família, ser um homem que provê a sua família, ser um homem que protege a sua família. Quando isso não acontece, o cara vai viver uma vida completamente perdido, gastando a sua vida, buscando amores por aí. Não tem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. O cara vive essa vida achando que ali ele vai provar a sua masculinidade, quando na verdade está tudo na fonte maior que é Deus. Resumindo tudo, mais ou menos essa parte, o que nós precisamos entender sobre masculinidade é que não existe masculinidade longe de Deus, porque Deus foi que criou o homem, Deus que criou a mulher. A partir daquele momento ali, a masculinidade estava presente. Poderia muito bem estar trazendo alguns termos técnicos para você, o que é masculinidade, sexualidade, afetividade, mas a única coisa que eu quero que você entenda nessa partilha que eu estou dizendo para você é o seguinte: se você não se voltar para Deus, tá? Se você não se voltar para Deus e dizer assim: Deus, como é que é a parada? O que é que eu preciso fazer para parar de ver vídeo pornográfico? O que é que eu preciso fazer para namorar da maneira certa? O que é que eu preciso fazer para perder o medo de ter filho? O que é que eu preciso fazer para me sentir verdadeiramente como um homem? O que é que eu preciso fazer para realmente agir como um homem, para poder ser um pai de família, para poder realmente assumir as coisas? O que eu preciso fazer para sofrer as consequências? O que eu preciso fazer para amar mesmo, viver um amor verdadeiro? O que eu preciso fazer para proteger a minha família? O que eu preciso fazer para prover a minha família, para trabalhar, para colocar comida dentro de casa, para poder trazer o alimento espiritual, para trazer o alimento emocional também? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para servi-los? Tá? Porque talvez você ainda esteja um pouco perdido. Eu digo para você, enquanto você não amar, e aí amar implica perdão, e amar implica restaurar, curar suas histórias de vida, e amar implica um monte de coisa desse tipo. Se você não viver isso dentro da sua família, dentro da sua vida, amar, proteger, servir e prover, você vai viver uma vida meio perdida. Por que eu digo isso? Porque eu comecei a viver isso. A partir do momento que eu tive um encontro pessoal com Deus, voltando, e aí eu fui buscando, Deus foi me curando de muitas coisas com meu pai. Eu não tinha contato com meu pai, e aí Deus me deu a graça de começar a namorar sério, Deus me deu a graça de entrar na comunidade, e Deus me deu a graça de noivar, e tudo isso Deus foi me moldando. Deus foi dizendo: olha, eu estou aqui, faça isso, faça aquilo. E eu caí, Ele disse: levante e faça assim. Ou seja, tudo que um pai deveria fazer para o seu filho, Deus estava fazendo por mim. E é isso que eu quero que você entenda. Não é o que a vida fez com você, mas o que você pode fazer com a sua vida, entendeu? E aí nessas mudanças e tudo que foi acontecendo, eu fui restaurando a minha identidade. Olha, estou voltando. Eu fui restaurando a minha identidade. Eu fui descobrindo que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu descobri que eu não era aquele poço de sofrimento. Eu descobri que eu não era aquele poço de devassidão, de coisas erradas. Eu descobri que eu era a imagem e semelhança de Deus, e que Deus me amava, e que eu poderia, assim, eu dava conta do recado. Eu me achava que não era capaz de nada, eu achava que eu não me achava o suficiente, as pessoas eram sempre melhores do que eu, cheio de complexos, cheio de maluquice na cabeça. Isso tudo simplesmente por conta da presença paterna, a presença de um pai. E Deus disse para mim que era meu pai. Eu quero que você entenda isso, que nesse momento de partilha, eu quero que você sinta mesmo Deus dizendo para você: olha, eu sou teu pai, eu estou aqui com você. Independente se o seu pai é alcoólatra, independente se você conhece ou não conhece seu pai, independente se você está com o seu pai na sua casa, mas ele não faz nada. Porque olha, os maiores traumas na vida de um filho é causado pelo seu pai. Um dos maiores traumas, ou os maiores traumas que você tem na sua vida é causado pelo seu pai, ou pelo abandono, ou pela violência, ou pela passividade, tá? Ou pelo abandono, ou pela violência, pela passividade, ou pela ausência, porque a ausência é diferente de abandono, tá? A ausência é diferente de abandono. Você pode estar com seu pai presente ali fisicamente, mas ele está ausente espiritualmente, emocionalmente, ele não liga para você. Abandono é quando simplesmente você não conhece, abandonou você. E eu achava isso, e eu quero entrar nessa parte maravilhosa da história. Eu achava que meu pai tinha me abandonado, mas não era essa parada, não era isso que tinha acontecido comigo. E eu digo para você, tem coisas que você acha que sabe sobre o seu pai, sobre a sua família, na verdade você não sabe. Então, quando eu descobri de fato, verdadeiramente, o que Deus ele
ele tinha preparado para mim através do meu pai, ou seja, o que aconteceu de verdade com o meu pai. Eu fiquei realmente muito feliz, ao mesmo tempo não sabia bem o que dizer. Por quê? Porque até então eu achei que era um caso de abandono, achei que era um caso que realmente meu pai, enfim, não queria me criar, ele tinha me abandonado. Mas a verdade mesmo é que meu pai, ele não tinha ele não se sentiu capaz de poder dar conta daquela criança, né? E eu percebi uma coisa mais assim, maravilhosa, que é o seguinte: isso veio de gerações e gerações passadas, e é uma coisa que você pode levar realmente para a sua vida. Muitas coisas que você acha que é seu, na verdade não é seu, digamos assim, veio de gerações passadas. E o mais louco é que eu descobri que meu pai, ele sofreu tanto quanto eu, porque você não se sentir capaz de criar aquela criança ali e se afastar, até mesmo para que ele se dê bem na vida, porque você realmente se sente uma pessoa completamente indigna daquilo ali, entende? E aí entrou as orações, eu comecei a orar, eu comecei a procurá-lo, e foi maravilhoso. Eu descobri que muitas coisas ruins que eu tinha, que eu achava que eu tinha, até mesmo sentimentos negativos, essa incapacidade não era meu. E aí eu digo para você, muitas coisas que você sente, que você vive, que você acha que é seu, não é seu. E aí tem um papel fundamental. Lembra do papel que eu falei no início? Você tem um papel, você tem um propósito para desempenhar dentro da sua família. E eu comecei a trilhar, e foi quando, enfim, eu comecei a tomar uma postura completamente diferente no meu casamento. Quando eu tive minhas filhas, eu tenho 3 filhos, né? Tenho 2 meninas, tenho uma criança, perdi o meu primeiro filho ou filha também, então na verdade são 4 gestações. Então, se não fosse essa presença de Deus em minha vida, dificilmente eu estaria aqui contando para você. E aí entra o propósito, a vocação dentro da minha vocação, né? Eu criei recentemente um movimento chamado Elo Forte Movement. Aparentemente é um grupo no Telegram que eu tenho, onde a gente dá formações, onde a gente bate um papo, e dentro desse Elo Forte Movement o objetivo é poder realmente tornar o homem mais forte, né? Ou seja, estar dentro dessa sua identidade como homem, fortalecer ele para que ele tenha as armas necessárias para poder tornar sua família forte, porque foi isso que aconteceu comigo. E olha que coisa louca, os 4 pilares que norteiam, digamos assim, esse elo forte. O que é um elo? É aquilo que une, aquilo que junta, né? Você é um elo, você é aquilo que vai unir o passado, né, que talvez não tenha sido tão bom e que resultou em negatividade, em coisas ruins na sua vida, mas que Deus pode transformar para que você seja um elo forte, você poder destravar gerações futuras. Não se trata olha, quando eu entendi isso, que eu vou falar para você, eu comecei a agir completamente diferente. Porque uma coisa é você tá me vendo, você tá ouvindo o que eu tô falando aqui. Outra coisa é você ter motivação para agir, é você ter esse brio para poder agir, fazer alguma coisa, tá? É o seguinte, eu entendi que não se trata de mim, não se trata das minhas feridas somente, não se trata de eu melhorar, de eu pedir a graça a Deus para eu ficar bem, mas se trata da saúde e da felicidade das minhas filhas, da minha esposa, do meu filho, das gerações que virão. Então, a geração que vai vir depende de mim. Se eu não for um homem curado, se eu não for um homem que busque a Deus, se eu não for um homem que saiba qual é o caminho que Deus trilhou para mim, mesmo que o meu pai não tenha mostrado esse caminho, mas que agora eu sei esse caminho e posso também mostrar para ele, se não for desse jeito, as minhas filhas vão sofrer a consequência de um homem que não é iniciado, um homem que não é acabado, um homem que não é pleno de si, um homem que é completamente perdido. Então não se trata de você, eu quero que você entenda isso. Não é porque você vai ficar bem e tal. E sendo muito sincero, tudo que eu falei, todo o esforço, todo o meu desejo que você entenda, não é propriamente dito por você, mas é pelos seus filhos, mas é pela sua, se você tem uma vocação a ser sacerdote, mas é pelos seus fiéis, aquele que você vai tomar conta. Porque triste do homem que não tem a convicção de quem verdadeiramente ele é e qual é o seu papel dentro da sua família, dentro da igreja, dentro do seu trabalho, do que for.
E essa é a nossa busca lá no Elo Forte, né? Inclusive, deixa até o convite, no dia 17, não sei quando é que você está assistindo isso, 17 de julho até 24 de julho, a gente vai fazer o Desafio HD. O Desafio HD é uma série de vídeos que eu vou fazer justamente para poder dar esse espaço. Quais são os passos para você se tornar um homem de Deus? À luz da palavra, a gente vai fazer, vai ser bem legal. Vai ser vídeos curtos lá no meu Instagram. Se mudar a data, fica ligado lá também no meu Instagram. Acho que os meninos aí da JC dizem qual é. Mas enfim. Então, depois que eu descobri tudo isso, eu comecei a transbordar, eu comecei a falar para outras pessoas, e como eu estou falando aqui para você, tá? Porque não é algo que eu consigo guardar para mim mesmo, é algo que se eu pudesse eu falaria horas e horas e horas e horas até você entender que você é a imagem e semelhança de Deus e você não pode aceitar absolutamente mais nada além de ser a imagem e semelhança de Deus, desempenhar o seu papel dentro da sua família, desempenhar o seu papel dentro da igreja com plenitude, com convicção, com força, sabe, com alegria, e não um cara que é triste, que não sabe o que fazer, que não sabe o que dizer, que não tem postura, que não tem governo, que não provê, tá? E eu acabei misturando as coisas, mas eu lembrei que dos 4 pilares, né, do Elo Forte que eu norteio, que é o seguinte: eu me mudei recentemente no mesmo espaço, digamos assim, né, que aqui no condomínio na Obra de Maria tem vários espaços, e eu me mudei de uma casa para outra. Foi uma casa maior porque vinha o 3º filho e a comunidade tinha essa oportunidade, eu vim. E aí aqui a casa, as coisas vão se ajeitando, e aí começou a faltar água, faltou água há muito tempo, e eu comecei a pegar no balde, trazer para casa, pegar balde, trazer para casa, pegar balde, trazer para casa, e nesse ir e pegar balde, no meio desse trajeto, desses idas e vindas, veio um insight, veio uma coisa tão nítida que eu disse: caramba, é isso o centro de todo homem, da realização de todo homem, porque eu me senti verdadeiramente feliz ali como homem. Por quê? Porque eu estava amando a minha família, eu estava fazendo aquilo ali por amor, para que eles pudessem perceber que eu estava fazendo ali por amor. Eu estava protegendo a minha família, ou seja, eu estava ali para trazer proteção para eles, eu estava servindo a minha família com uma atitude simples, carregando água para eles, e eu estava provendo para minha família, trazendo para eles, para elas, o que elas estavam precisando. E quando eu vejo aquilo ali, eu disse: caramba, amar, proteger, servir e prover, isso é o que vai me nortear. Quando dessas 4 pernas da mesa, né? A mesa tem 4 pernas. Quando uma dessas 4 pernas da mesa estiverem capengando, ou seja, quando eu não estiver amando o suficiente, quando eu não estiver servindo eles, servindo elas o suficiente, quando eu não estiver protegendo elas o suficiente, ou quando eu não estiver provendo, trazendo para sua casa o suficiente, eu vou simplesmente me sentir um homem frustrado com eles. Posso me frustrar com várias coisas, mas não com a família que eu tenho. Você pode se frustrar com várias coisas, mas você não pode se frustrar com o homem que você é, que você tem que se tornar ser, e com o seu papel dentro da sua família. Então, cara, eu quero que você, nesse vídeo, você saia com sua cabeça explodindo, você saia com seu coração pulsando, desejoso de poder buscar mais de Deus e poder sarar suas feridas, não por você, mas por aqueles que virão depois de você, pelos jovens que se encontrarão com você e terão um encontro pessoal com Deus através de você, entende? A gente vive hoje um jogo de competição, né? Querem fazer com que a gente compita com as mulheres competem com a gente, mas não existe isso. O homem nunca vai ser igual à mulher, a mulher não vai ser igual ao homem, são iguais em dignidade. Deus ama os dois em dignidade, mas cada um tem um papel. Eles se complementam, tá? Eles complementam o homem e a mulher. Então, o homem, lembra que eu falei no início? O homem é a força e a mulher é a beleza. Então, a força sem a beleza, eu digo beleza, não é beleza somente beleza física, mas é a beleza da delicadeza, a beleza do traço feminino. Não tem coisa mais bonita do que um traço feminino, uma menina feminina, não uma menina feminista. Então, o homem sem a beleza, a sua força e a beleza, ele se torna machista. É aquele cara que não aceita as mulheres, que acha que a mulher é inferior. Isso não existe. E ao mesmo tempo a mulher, com a sua beleza, sem a força do homem, ela não tem aquela garra, ela não tem aquela força. A própria Virgem Maria foi uma mulher extremamente de garra, de força também, mas ao mesmo tempo ela é bela, ela é maravilhosa, ela é linda. Então você vê como é maravilhoso as coisas, um complementa o outro. Então, se você não estiver bem com a sua identidade como um homem de Deus, você dificilmente vai entender o plano, o trajeto do próprio Deus. Seu relacionamento com Deus vai ser machucado, vai ser ferido. Beleza?
Cara, eu tinha muitas coisas para falar para você, tá? Mas eu sinto que chegou o momento agora da gente poder rezar, da gente poder colocar isso em Deus, colocar isso à luz do Espírito Santo, e o próprio Espírito possa convencer você do que você precisa fazer a partir de agora, tá? A palavra de Deus vem dizer o seguinte, que o Espírito me convence da verdade. Por mais que eu fale, por mais que eu dê o testemunho, por mais que a galera da JC prepare tudo, mas é o Espírito Santo que vai convencer você a respeito do pecado e do juízo, tá? Aquilo que você está fazendo de errado, aquele alvo que você está trilhando errado, Deus está te dando a oportunidade agora de você colocar no caminho certo. Olha só, lembra do livro que eu falei no início? O livro que eu quero indicar para você é o livro A Grande Aventura Masculina, tá? Grava aí, A Grande Aventura Masculina. Depois da Bíblia, isso é o manual de todo homem. Você tem que ler esse livro, tá? Se você não lê esse livro ou você tem preguiça de ler, eu digo para você, depois que eu li esse livro, muitas coisas na minha vida foram se alinhando. E só para você entender, no início do livro ele diz o seguinte, que o autor, né, ele ia fazer as suas escaladas, isso é lá pelo lado do Canadá, e nessa escalada, sendo orientado pelo guia, o guia mostrava para ele alguns passos, algumas como se fossem pegadas de ursos, e ele mostrou também que dentro da pegada dos ursos tinha a pegada dos ursos menores. Então o que ele disse? Que no trajeto dos ursos no inverno, quando eles iam de um lugar para o outro, os ursos menores, eles eram guiados pelas pegadas dos ursos maiores. O que isso significa? Que a nossa masculinidade, ela vai ser feita através daqueles que já passaram por ela, aqueles que já passaram pela masculinidade, e a própria palavra, o próprio Cristo já trilhou esse caminho por nós, e nós precisamos começar a andar por esse caminho. Se você estava no caminho errado, entra nesse caminho agora, que é o caminho de Deus, o caminho que Deus preparou para você. Marcelo, eu não sei como. Vamos pedir o Espírito Santo agora, ele vai te iluminar. Cola com a gente, qualquer coisa, eu tô lá no Instagram, tô lá no Telegram, Elo Forte, é pra isso, pra gente conversar, pra gente bater um papo, tem videoconferência também, enfim, é um lugar onde realmente o homem entende que Deus tem um propósito maior na sua vida, beleza? Então, feche os teus olhos agora, se você puder, eu não sei como é que você tá, mas que nesse momento agora, você seja invadido pelo poder do Espírito Santo de Deus, você seja verdadeiramente impulsionado por esse Espírito que quer transformar, esse Espírito que age, que sopra onde quer, da forma com que Ele quer. E eu creio verdadeiramente no poder do Espírito Santo que pode invadir você, onde você está com muitas pessoas, com poucas pessoas, se você está sozinho em casa. Eu quero que o Espírito Santo entre agora, até mesmo nesse cenário de podridão, nesse cenário de pecado, nesse cenário que talvez você olhe para o lado e diga assim, meu Deus não pode entrar aqui, tanta sujeira, mas é aí que Deus entra, é aí que Deus age. Eu quero pedir que Deus agir agora na sua vida, aonde você está. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, nesse momento em que eu falo com você. Eu sei que é uma gravação, eu gravei isso, eu não pude estar ao vivo com você, mas o Espírito Santo, ele não tem tempo, ele não tem espaço, ele não tem lugar, ele pode agir a hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, pelo poder que me transformou um dia, pelo poder que me batizou um dia, eu te peço, batiza esses jovens agora, batiza esse cara agora que está completamente perdido, que está completamente machucado, que está ferido, que não sabe o que fazer, mas batiza agora, eu te peço. Manda a tua força, manda o teu Espírito Santo, Jesus, sobre a vida dele, sobre a minha vida, e que nós possamos levantar essa geração forte, esses elos fortes que podem unir aquilo que passou com aquilo que vai vir ainda, e temos uma geração de homens cada vez mais disponíveis e sensíveis à tua presença nesse momento. Eu quero te pedir, Senhor, que a nossa força seja restaurada, a força física, a força emocional e a força espiritual. Chega de espiritualidades superficiais, mas dá-nos a graça de mergulhar, de nos comprometer, de termos a coragem de nos comprometer. Você que tem desejo de dar um passo para ser um sacerdote, você tem que viver a sua masculinidade dentro do seu sacerdócio. Você não vai ser menos homem porque você vai decidir ser um sacerdote. Não, muito pelo contrário, você vai se assemelhar ao homem perfeito, que é o próprio Cristo. Jesus é o novo Adão. Então o sacerdote, ele é a personificação de Cristo aqui na terra.
Meu irmão, você que é casado, você que tem filho já e não sabe como lidar, ou até mesmo você que está pensando em largar, você acha que a sua família é uma prisão, muito pelo contrário, a sua família é a liberdade de Deus em você, porque é nela que você consegue ser o homem em plenitude, o homem que ama, o homem que protege, o homem que serve e o homem que provê. Fora disso, meu irmão, é apenas vento que passa. Por isso vem Espírito de Deus, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria. Vem Espírito de Deus e faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Eu quero pedir que na vida de cada jovem, de cada um que está ouvindo nesse momento agora, possa sentir o impulso e o desejo de ser um homem de Deus, de ser verdadeiramente esse HD, esse homem de Deus, Senhor. Eu quero te pedir isso com toda a força do meu coração, com toda a graça, e que esse breve momento possa servir de conversão e construção de novas famílias. Construção de novas famílias. Amém. Que nesse momento, estou muito feliz de poder partilhar isso com você. De uma forma ou de outra, eu quero conhecer você. Entra lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim, o que é que foi esse EJC, como é que está sendo esse retiro para você. Vou ficar muito feliz em poder conversar, bater um papo com você e poder ouvir também o seu testemunho, porque não tenho dúvidas, eu tenho certeza de que Deus agiu poderosamente através da tecnologia. A tecnologia está aqui e não pude estar presencialmente com vocês ou até mesmo virtualmente, ao vivo, mas eu estou aqui para poder te ajudar no que for preciso. Obrigado a toda a equipe, obrigado a todo mundo que preparou isso. Deus recompense vocês pelas almas que vocês estão salvando e espero a oportunidade para poder estar presente aí com você, tá bom? Reforço aqui, quem quiser entra lá no grupo do Telegram, entra lá no meu perfil do Instagram, o grupo o Elo Forte, na verdade é um canal, o Elo Forte Movimento. Tem muitas coisas que a gente vai fazer ainda, é só o começo, fechou? Eu sou Marcelo Mariano, missionário da comunidade Obra de Maria, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.